Olá, gente querida. Graça, paz e alegria sejam multiplicados em seus corações. Estamos iniciando mais uma semana pela graça de Deus e eu trouxe uma palavra que hoje Deus colocou fortemente em meu coração. Quero estar aqui compartilhando com vocês. Antes, eu já vou pedir para que você me ajude deixando o seu like aqui no canal, deixando o seu joinha. Compartilhe essa palavra se ela tocar no seu coração, se ela te abençoar. Faça com que essa palavra circule para que alcance mais pessoas. E eu tenho certeza que Deus sempre vai te abençoar. Quando nós semeamos as palavras, quando nós semeamos no reino, isso sempre vai voltar para nós de modo sobrenatural, multiplicado até 100 vezes mais. Amém? O texto que eu vou refletir com vocês hoje está em Mateus 14. Eu vou ler com vocês a partir do versículo 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E ele disse: "Venha, venha, Pedro." Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Queridos, Jesus convida os discípulos para passarem para o outro lado da margem. O outro lado da margem é um novo nível, é um lugar onde o Senhor quer nos levar, é um lugar onde a gente ainda não chegou. Ele está nos convidando para passar para o outro lado. No outro lado, do outro lado da margem, existem coisas maiores que o Senhor já preparou para cada um de nós. Então, ele pede para que os discípulos subam no barco e atravessem para o outro lado. E enquanto isso, Jesus se retira, ele sobe no monte para orar, ele fica ali sozinho. E quando o barco já estava em alto mar, já era madrugada, Jesus então vê que esse barco já está bem lá distante. Jesus chega caminhando sobre as águas. Os discípulos veem esse caminhar, Jesus se aproximando do barco, e eles se apavoram, eles se assustam, acabam ficando com medo. E acabam achando que é um fantasma, começaram a gritar de medo, mas Jesus os acalma, dizendo: "Coragem, sou eu, não tenho medo." E Pedro, o mais ousado, o Pedro corajoso, ele fala: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, pois assim como o Senhor está caminhando sobre as águas, eu também quero caminhar." E Jesus então fala: "Venha, Pedro, venha, pode vir." Passa aquela confiança para Pedro, para que Pedro venha realmente ao encontro dele. E Pedro então sai do barco, começa a andar sobre as águas. Ele dá alguns passos ali sobre as águas. Mas quando ele para reparar no vento, ele fica com medo, ele começa a afundar, ele começa a gritar para que Jesus possa salvá-lo. Imediatamente, Jesus estende a mão, segura Pedro e fala: "Por que você duvidou, homem de pequena fé?" E eu quero falar hoje com vocês, especialmente aqui, sobre a questão da dúvida. A dúvida anula a fé. A dúvida é inimiga da fé. Então é preciso cessar todas as vozes de incredulidade.
E para que a voz de incredulidade vá embora, nesse momento você precisa estar com seus olhos fitos em Jesus. Enquanto Pedro estava com o olhar dele em Jesus, no Mestre, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele tira o olho de Jesus, ele começa a olhar para tudo que está à volta dele, ele se desequilibra, ele se desespera e ele começa a afundar. Nas nossas vidas também é a mesma coisa. Se nós olharmos para as nossas dificuldades, se nós olharmos para as circunstâncias, se dermos ouvido para as bocas de Satanás, porque Satanás usa a boca de pessoas para tentar nos desanimar, para tentar nos paralisar. Se nós dermos ouvidos a essas palavras, a essas pessoas, se nós olharmos ao redor, a insegurança vai roubar o lugar da fé. Então preste atenção. Quando você olha para a circunstância, quando você olha para a dificuldade, quando você olha para o problema, quando você dá mais voz para o que as pessoas dizem do que aquilo que Deus já disse, já decretou a seu respeito, você vai deixar que primeiro a dúvida entre no seu coração. A dúvida vai gerar incredulidade. A incredulidade vai trazer insegurança. A incredulidade vai trazer medo. E o medo vai te paralisar. Então preste atenção. A partir de agora, a partir dessa palavra, você vai ficar surdo para tudo que tenta te derrubar, para toda palavra contrária que tentam lançar contra a sua vida. A partir de hoje, você vai manter os seus olhos em Jesus, fitos em Jesus, e você vai começar a prestar atenção, caminhando somente no sobrenatural. Vai prestar atenção somente em Jesus, vai olhar somente para Ele e vai caminhar no sobrenatural por meio da fé, para que você chegue do outro lado, onde Jesus já estabeleceu, que é o lugar que Ele preparou especialmente para você. Amém? Você precisa aprender a blindar o seu coração. Blindar o seu coração em Cristo, fechar os seus ouvidos para toda negatividade e manter os seus olhos somente em Jesus. Olhar somente para as promessas, manter-se ocupado durante o dia ouvindo a palavra, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor de todo o seu coração. Tenha certeza que cada ação sua em prol do reino, uma oração, uma intercessão, o momento que você passa ali lendo a palavra, buscando a palavra, Deus vai te encher mais e mais dele e você vai ficando cada vez mais forte, a ponto de discernir aquilo que não vem do Senhor, a ponto de se afastar daquilo que te rouba e te afasta da presença dele. Então, o meu recado para você: não tire os olhos de Jesus. Ele está contigo, ele vai te ajudar. Fique firme. Não se assuste com o vento contrário. Não se assuste com nada, com o balanço das águas, com as tempestades, com as ondas. Não se assuste com isso. Permaneça fiel com seus olhos em Jesus. E você vai ver como Deus vai honrar a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Mantenha a chama acesa, a chama do altar acesa. E você vai ver como Deus vai te levar para o lugar já estabelecido, preparado especialmente para você. Eu vou ficando por aqui. Eu abençoo você, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus.